Eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Outras versões dizem, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberdade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Pai querido, Pai amado, graças te damos pela tua palavra, Senhor. E nós rogamos que o teu Espírito Santo possa agora ministrar a nossa alma, ao nosso espírito, a palavra que vem do teu coração, interpretando para os dias atuais e para a nossa situação, aquilo que o teu Espírito falou pela instrumentalidade do teu apóstolo Paulo, Senhor. Ministra, Senhor, ao meu coração. Eu quero ser fiel a ti, Senhor. Ministra o coração dos meus irmãos que querem andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar, queridos, sobre a vida cristã, uma nova forma de encarar a vida. Diga assim comigo, a vida cristã é uma nova forma de encarar a vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O Nicodemos, quando foi procurar o Senhor Jesus, ele chegou de noite ali, ele era um fariseu, um homem muito habilitado no conhecimento das Escrituras Sagradas.
Ele chegou lá procurando Nicodemos de noite e ele perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como que é isso? E então o Senhor Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. É um novo nascimento. E Nicodemos teve um insight meio espírita, né? E ele disse assim: como pode um homem, sendo velho, voltar novamente ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele teve esta ideia: será que é possível eu morrer e nascer novamente no ventre de uma mulher, para nascer de novo, nascer segunda vez? E aí o Senhor Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você sendo um líder dos fariseus, um homem com conhecimento da palavra, você não consegue entender as coisas espirituais? Ele diz: o que é nascido da carne é carne. E carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo: eu não estou falando para você que para você herdar o reino dos céus, você tem que passar por diversas reencarnações. Porque toda vez que você voltar, o teu espírito voltasse, se isso fosse possível, ao ventre de uma mulher, o que nascesse dessa mulher seria carne. E carne e sangue não são o método que Deus escolheu para dar a vida eterna. Ele diz: quando eu te digo nascer de novo, você tem que nascer do Espírito. É um novo nascimento em vida. Amém? Não é reencarnação, mas é transformação do teu espírito. O teu espírito morto precisa ser ressuscitado, precisa ser revivido. Vocês já viram quando num hospital uma pessoa tem uma parada cardíaca? Esses dias eu estava vendo aí quantas vezes os médicos estão passando por esse processo. Eu vi lá um médico dando uma entrevista, ele disse: eu participava de uma ressuscitação, de um cardíaca, ele falou, tem um nome em inglês, esqueci agora, participava disso uma vez por mês dentro da emergência. Ele falou: agora tem acontecido 4 ou 5 vezes por dia, né? De fazer a ressuscitação, fazer o coração da pessoa voltar a bater, dar adrenalina, fazer massagem cardíaca. Às vezes a pessoa fica ali 40 minutos com o coração parado e o médico fazendo o coração bater, sabe, no tranco, que nem a gente quando empurra o carro e faz o carro pegar no tranco. É assim, faz a pessoa pegar no tranco de novo. Então, o que nós estamos vendo seja, pessoas voltando aí, né, da morte. O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos, queridos, que nascer em vida, ressuscitar em vida. Mas o que tem que ressuscitar não é o nosso corpo, como nesses casos. O que tem que ressuscitar é o nosso espírito. O nosso espírito que estava morto para Deus. Ele tem agora que ser revivido. E como é que esse espírito é revivido? Esse espírito é renascido. Esse espírito é transformado. É através de um encontro pessoal com Jesus Cristo. E alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi embora. Não, ele ressuscitou, ele está aqui no nosso meio. Essa é a nossa fé. A fé cristã, ela diz que Jesus está vivo, que ele está entre nós pelo Espírito Santo. Amém? Ele está conosco, ele fala conosco através de muitas maneiras. A Bíblia diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas e o criador de tudo que há. Isso está lá em Hebreus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio nos trazer a vida eterna. Ele disse: quem tem o Filho tem a vida eterna. E o nosso espírito é revivido. A pessoa convertida, nascida de novo, ela tem uma experiência impactante no seu espírito. É uma experiência de um encontro com Deus que o atrai para Deus. Porque o homem natural, ele não se sente atraído por Deus. Ele sente a falta de Deus. É como um buraco que tem lá no coração. É um buraco, uma necessidade que não é preenchida por dinheiro, por prazer, por drogas, por nada. Ele não sabe o que é isso, mas é a necessidade de ter Deus no seu coração. É um buraco que ficou lá no Éden. Mas quando esta pessoa recebe o Salvador, recebe Jesus Cristo, tem esta experiência do novo nascimento, então esse buraco é preenchido.
E então essa pessoa que antes não tinha nenhuma atração pela igreja, não tinha atração por Deus, não tinha atração por Jesus, por coisas religiosas, essa pessoa agora se fica apaixonada. É como quando uma adolescente conhece o seu primeiro namorado. Ela quer ver toda hora, ela quer estar junto o tempo todo, ela quer ficar abraçada. Fica um negócio assim, quase que desesperador. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente se apaixona por Ele e pelas coisas de Deus. Daí porque as pessoas às vezes pensam assim, mas você é fanático, não sai mais da igreja? Você só pensa em Jesus, em Bíblia agora? Só fala nisso, não tem outro assunto. Vamos falar de política, futebol, vamos falar do coronavírus, qualquer outra coisa. Mas a pessoa só quer falar de Jesus, da glória de Deus, da bênção de Deus. E aí a família fala assim, não, isso está cansativo demais. Está cansativo, vamos falar de receita de bolo. E é por isso então que o mundo acaba se voltando contra quem se converteu. E o Senhor Jesus mesmo lhe disse, no mundo tereis aflições. E ele diz, quem não deixar pai, mãe, irmãos, família, para me seguir, não é digno de mim. Porque há uma nova vida. Amém? Assim, queridos, cristianismo, ser cristão, não é uma nova religião. Troquei de religião. Eu era tal religião, agora sou de tal religião. Porque religião, queridos, é uma série de regras, uma série de preceitos que nós trocamos. Eu obedeci a esses preceitos e agora obedeço estes preceitos. Então, seguir a Cristo não é um novo credo. Amém? Seguir a Cristo não é um novo ritual. Aí eu antes fazia uma macumba lá, ia na cruzilhada. Não, agora eu vou para a igreja. Mudou o ritual. Ser cristão não é uma nova declaração verbal de fé. Eu declaro na presença de todos que agora eu não sou mais de tal religião, eu agora sou de tal religião. Faziam isso na Idade Média, né? As pessoas tinham que declarar qual era, se um era católico ou se era reformado. Eu assisti um pouco sobre a história da Inglaterra, e era assim, os reformados, que eram vamos dizer, não os evangélicos, mas os reformados, eram aqueles que saíram da Igreja Católica. Aí se a pessoa dizia na Inglaterra, no tempo, por exemplo, do rei Henrique VIII, eu continuo católico, ele era considerado herege e queimado na fogueira. Os crentes queimavam na fogueira o irmão católico. Assim como quando a Maria Tudor assumiu o trono do Henrique VIII, e ela era filha da rainha que era católica, aí ela pegou e mudou tudo. O Henrique VIII morreu, ela assumiu, e aí ela começou a mandar queimar os protestantes. Era um tal de queima protestante, queima católico, queima protestante, queima católico. E aí nesse meio surgiram os evangélicos, os seguidores de Lutero, Calvino, aí os dois falavam queima. Aí os católicos e os protestantes, nisso eles concordavam, queima os evangélicos. Eu pergunto para os irmãos, isso é evangelho? Foi isso que Jesus disse, ide por todo mundo e queimar quem não crê? Não. Ele não falou isso, ele disse, se alguém te der um tapa na face, dá outra face. Não é isso que nós acabamos de ler aqui nos ensinos de Paulo? O estilo de vida cristã que vive uma pessoa nascida de novo, comprometida com o reino, é diferente. Não é queimar o que não crê. E na história eu aprendi, né, que finalmente veio a rainha Elizabeth I, que viveu a era de ouro da Inglaterra, e durante 50 anos ela reinou, mais ou menos. Finalmente ela estabeleceu a paz entre católicos e protestantes, dizendo, vamos viver em harmonia. Se somos diferentes, vamos viver em harmonia. Mas mesmo assim, queridos, era uma troca de religião. A gente ouve falar, por exemplo, da reforma, e eu que sou assim, sou um devorador dessas histórias, eu gosto muito de história. Eu estava vendo esses dias que, à medida que foram seguindo as reformas, veio Lutero, veio Calvino, e veio um homem que até outro dia eu admirava muito, o Ulrico Zwinglio. O Ulrico Zwinglio, ele talvez tenha sido assim um dos grandes reformadores, porque ele juntou a paixão de Lutero com a teologia de Calvino. Aí eu descobri que o Ulrico Zwinglio, ele foi, dentre os protestantes, um dos que mais defendeu a morte dos anabatistas. Os anabatistas são os nossos tataravós. Já tinha esse nome Batista, né? Por quê? Porque eles batizavam as pessoas nas águas, diferentemente dos outros protestantes que ainda seguiam a tradição católica.
E o Eurico Zwinglio perseguiu os anabatistas e foi favorável a que eles fossem mortos. Inclusive, o Eurico Zwinglio participou de afogamentos coletivos de anabatistas. Porque eles diziam, querem ser batizados? Então sejam batizados, só que o batismo vai durar 1h30. Né? Ou seja, afundava a pessoa debaixo d'água e depois de 1 hora tirava. Se estiver vivo, é crente. Então, esse foi um dos nossos pais da reforma, irmãos. O Lutero, você sabia que o Lutero ele era antissemita? E que o Hitler usou textos de Lutero para defender o Terceiro Reich e a perseguição dos judeus? O Lutero era um antissemita. E o próprio Calvino, quando ele estava lá em Genebra, ele concordou com a execução de alguns hereges. Era comum para aquelas pessoas. Assim, queridos, e cristianismo não é nada disso. O Senhor Jesus disse que ele não pregou esse evangelho de guerra, de violência, de uma pessoa contra outra, de perseguir uma religião, de perseguir outra religião. Ele pregou uma fé de respeito. Ele pregou uma fé de amor, é uma nova forma de viver. E é isso que nós precisamos aprender, que tornar-se cristão não é mudar de religião, tornar-se cristão não é passar a declarar um novo credo, mas tornar-se cristão é sofrer uma mudança interior que vai te capacitar a entender os princípios do eterno. Você vai começar a compreender como é que funciona a vida eterna, como é que funciona o lado de lá, como é que funciona o mundo de Deus, onde nós ainda vamos habitar. E naquele lugar, a Bíblia diz, não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem lamento. Por que não vai haver choro, nem pranto, nem dor, nem lamento? Porque não vai haver morte, ninguém vai matar ninguém. Não vai haver guerra, porque ninguém vai ser contra ninguém. Não vai haver política, porque ninguém vai defender esse ou essa, direita ou esquerda, centro ou coisa que o valha. Não haverá nada disso, porque é uma nova forma de vida no eterno. A vida eterna, queridos, é algo completamente transcendente, diferente de tudo que nós experimentamos aqui. Mas o cidadão que se habilita a ir para o céu, a pessoa que se habilita a viver no reino eterno de Deus, ela é desafiada a começar a viver nos princípios do reino de Deus. Amém? Ela é desafiada a ter um novo estilo de vida, a não amar mais a carne, mas passar a viver nas coisas do Espírito. E é isso que o apóstolo Paulo está nos deixando aqui. Ele está nos deixando uma palavra dizendo assim, não vos conformeis com este mundo. Outras versões dizem, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, o novo estilo de vida, o estilo de vida do céu, ele começa como um princípio que deve transformar o nosso entendimento. A nossa forma de ver todas as coisas. A nossa forma de ver relacionamentos. A nossa forma de ver casamento. A nossa forma de ver política. A nossa forma de ver os princípios de vida. A nossa forma de ver o ser humano que está abaixo de nós numa situação de carência. É um novo estilo de vida. A forma como nós lidamos com as nossas tentações e pecados que estão ainda aqui lutando no nosso homem interior. E Paulo, ele nos diz assim, é necessário que vocês se deixem transformar. Não se conformem com esse mundo. Ou seja, o desafio da palavra é não nos conformarmos com o mundo, mas passarmos por uma transformação que começa a renovar o nosso entendimento. É um confronto com o ensino e os estímulos da sociedade sem Deus lá fora. A sociedade sem Deus é uma sociedade sem esperança. Eles vivem somente para as coisas do presente. Eles idealizam uma sociedade perfeita, onde todos vivam igualitariamente, onde todos tenham os mesmos direitos sociais, onde todos vivam bem. É a sociedade ideal. Só que essa sociedade ideal ela nunca vai vir porque ela esbarra em alguns problemas do ser humano, porque o ser humano ele é completamente pervertido, ele é completamente corrupto. Quando a gente vê corrupção, queridos,
A gente vê lá as notícias da corrupção. Aquelas pessoas que estão dando a notícia da corrupção ou acusando o corrupto, se fosse dizer para eles que atire a primeira pedra aquele que estiver sem corrupção, ninguém ia tirar pedra, sabe por quê? Porque todo ser humano é corrupto. Vocês lembram aquele sambinha no Brasil? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. É mais ou menos por aí. Desculpa o que eu vou dizer aqui, queridos, mas se fôssemos colocar de forma nua e crua os sentimentos e os pensamentos do coração de cada um que está aqui, de cada um que está aí na mídia social, agora, nós veríamos que não se salva um. Todos nós, em algum momento, experimentamos a corrupção. Somos completamente corrompidos. E é por isso que precisamos de um Salvador, que nos salve dessa situação. Amém? E o mundo aí fora, ele é corrompido, mas não se transforma, só se aperfeiçoa. Você não vê que teve escândalos, por exemplo, no Brasil, de corrupção, e foram muitas pessoas presas. Acabou a corrupção lá? Não, ela só se aperfeiçoou. O corrupto, ele nunca é curado, ele só aperfeiçoa a sua forma de se corromper. Então, nós nunca viveremos num mundo sem corrupção, nessa ideologia perfeccionista. O comunismo veio no começo do século passado como uma ideia desenvolvida por Karl Marx e outros ideólogos de um mundo perfeito, de uma sociedade justa. Mas quando os homens foram implantar as ideias de Marx na China, e em Cuba, e toda a União Soviética, o que aconteceu? Esse projeto esbarrou na corrupção humana. Porque aqueles que implantaram aquilo, eles eram corruptos também. E o que eles faziam? Matavam outros seres humanos para implantar o seu sistema ideal de governo. Mas eu pergunto, se para implantar um sistema ideal de vida humana, eu preciso matar um ser humano? Aí eu estou falando filosoficamente. Compensa eu tentar salvar a vida de todos e matar a um? Esse um não é tão igual a todos aqueles outros que eu estou tentando salvar? Se for por matemática, tudo bem. É melhor salvar um do que... É melhor salvar 50 e deixar morrer um. Mas se a gente pensar no coração daquele indivíduo que morreu, na família daquele indivíduo que morreu, nós vamos considerar que não é justo que sacrifiquemos um para salvar os outros. Embora Deus tenha feito isso, sacrificou o próprio Filho dele por nós. Mas isso foi espontaneamente. Ele quis fazer isso. Então, ideologia nenhuma, queridos, passa pelo crivo de uma análise filosófica mais profunda. Quer dizer, todo sistema de governo, seja de direita, seja de esquerda, seja qualquer tipo de ideologia, vai sempre esbarrar nessa coisa da corrupção humana. E é por isso que, graças a Deus, que em Cristo Jesus a nossa esperança não está no mundo. A nossa esperança não está nessa sociedade corrompida. A nossa esperança não está nos homens. Aliás, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Você tem confiado em homens? Não confie, eles são corrompidos como nós. Você tem confiado em governos, em presidentes, e eu vejo aí hoje em dia essa briga direita e esquerda e os evangélicos se engajando em luta política. Queridos, isso é perda de tempo, porque maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Nós temos que viver uma vida no Espírito, nós temos que começar a juntar tesouros nos céus, porque aqui não é mais a nossa casa, aqui não é mais o nosso lar, nós pertencemos ao Eterno, nós pertencemos a Deus, e é lá o nosso lar. Onde os princípios de Deus precisam ser começados a ser vividos aqui. E homem nenhum vai mudar a nossa vida. Só Jesus pode nos transformar. E ele diz assim, vocês precisam se deixar transformar. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, o Espírito Santo, queridos, ele é gentil. Ele vem docemente, por isso que diz que ele é como uma brisa, nos dizendo o caminho. Esse é o caminho, segue-o. Mas nós temos múltiplas opções todos os dias. Amém?
E o Espírito Santo nos diz, segue o Senhor. Quando nós começamos a viver uma vida no Espírito, nós nos deixamos transformar. E quando o Espírito começa a falar ao nosso coração, eu não sei como funciona com você, mas às vezes eu estou aqui louvando a Deus, e essas músicas falam tanto ao meu coração. Por isso que nós valorizamos muito o louvor na igreja. Porque o louvor é uma pregação musical, que vem falar ao nosso coração das coisas que nós precisamos viver. Adoração, transformação, mudança. E então o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, Ledo, se deixe transformar. Então quando eu estou ali louvando, às vezes me vem um quebrantamento, eu digo, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso me transformar. Eu preciso que a minha mente seja curada de muitas coisas. E aí, queridos, a palavra de Deus diz, deixai-vos transformar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Fugir dos paradigmas religiosos também. Os paradigmas religiosos, queridos, não são suficientes para transformar a mente das pessoas. Eu sou pastor já há, sei lá quantos anos já, faz muito tempo. Uns 20 anos, mais. Não, fui 10 anos no Brasil, mais 5, já são 30. Sou pastor há 30 anos, mais ou menos. E, queridos, eu vejo pessoas que vêm à igreja buscando uma nova religião. E essas pessoas, o que acontece? Elas vêm e adotam a religião batista. É legal. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é legal, fala português. Muitas pessoas vêm e falam, eu quero ir para a igreja para ouvir português. Estou cansado de ouvir inglês. Mas a igreja, queridos, não é clube de adesão. Se você vem para a igreja procurando um clube de adesão, tem uns bem melhores aí. O nosso não tem piscina aquecida. Vai para ACM, né? Vai para a ACM, lá é mais divertido. Tem aula de zumba. Aqui é outra zumba. Quando você vem para a igreja, querido, se você mudou só de religião, I'm sorry. O apóstolo Paulo, ele diz assim, se você crê em Cristo somente para as coisas desta vida, você é digno de lástima. Se você, querido, está aí dentre aqueles irmãos que vão naquelas igrejas dos milagres, e você vai lá para casa dos milagres, para assistir milagre todo domingo, é uma diversão, né? Hoje teve gente andando, aleijado andando, a semana passada teve cego enxergando. Ai, que alegria! A minha igreja é maravilhosa, porque lá tem milagres, mas a tua vida está transformada? Quando você vai para casa, o milagre aconteceu no teu comportamento? O milagre aconteceu na forma como você trata as pessoas? Deus te curou desse ranço do teu coração? Deus te curou desse espírito vingativo? Deus te curou desse espírito maldoso? Deus te curou da desonestidade? Não, não curou. Então essa igreja que tem milagre não está valendo nada na tua vida e nem aos propósitos de Deus. Porque milagre é sinal. E o que os sinais que Jesus fez foi para nos transformar. Se aqueles sinais que você vê não estão transformando você, então aqueles milagres não estão valendo de nada para você. Pode estar valendo para o cego que enxergou, pode estar valendo para o aleijado que andou, mas também se eles não forem transformados, de nada valerá. Quando aquela mulher se livrou do apedrejamento, Jesus disse, alguém te apedrejou? Não, ninguém. Ele disse, então vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Assim, queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, e aí eu quero me valer do texto de Filipenses, capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, ele não se envaidecia disso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não quero aqui colocar em discussão a teologia da salvação, porque Paulo diz assim, eu não
considero que eu já tenho alcançado, mas ele já tinha alcançado, porque ele mesmo diz depois, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e desde agora estou preparado para me encontrar com o Senhor. Mas Paulo diz aqui, uma coisa eu faço, ou seja, há uma coisa que, queridos, pela graça de Deus, se você é cristão, se você entregou sua vida para Jesus, faça essa coisa também hoje. Porque eu vejo muita gente atormentada, cristão infeliz, cristão que vive uma vida derrotada. Sabe por quê? Porque fica sempre vivendo o passado. Eu sei que algumas pessoas precisam de libertação, né? O cara é um cachaceiro, precisa de libertação. O cara é um endemoniado, precisa de libertação. Mas a gente passa o resto da vida se libertando. Fica caçando no passado coisas para justificar o nosso comportamento do presente. Mas o apóstolo Paulo não diz isso. Ele diz, sabe o que eu faço? Eu me esqueço das coisas. Eu deixo as coisas de trás para trás. E eu prossigo para novas. Se no passado eu pequei, no futuro não vou pecar. Se no passado eu errei, no futuro não vou errar. Se no passado eu era um ímpio, incrédulo, agora eu sou um crente, um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não vou mais viver do passado. Sabe por quê? Porque o passado, é interessante que o passado, às vezes a gente esquece o bem que Deus nos fez. A gente se esquece das coisas que nós colhemos e nós só nos alimentamos do lixo que ficou para trás. Parece que o que é bom a gente não carrega, mas o lixo a gente traz junto. O lixo do passado. Querido, faça isso hoje. Esqueça-se das coisas que ficaram para trás. É como um casamento em que alguém falhou em determinado momento do casamento. Mas decidiram prosseguir juntos. Só que as pessoas continuam carregando os motivos da discórdia. Continuam carregando as traições do passado. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Elas sempre vão ser infelizes, porque elas vão estar relembrando aquilo, recordando aquilo, trazendo à memória aquilo que lhe traz tristeza. Quando o profeta diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A pessoa, em vez de alimentar o coração e dizer, puxa, Deus salvou meu casamento. Isso que é coisa boa, aleluia, amém? Dá até um tapa no marido assim, seu bobo, né? Quase que estragou tudo. Mas Deus salvou meu casamento. Mas não, a pessoa fica pensando nas palavras. E aí quando vem um atrito, sabe o que a pessoa faz? Ela abre aquela caixa de ferramenta, com tudo que estava guardado. Mas em 1982... aquele dia que a sua avó veio aqui na minha casa, você me disse isso. Queridos, o apóstolo Paulo diz, um dos princípios da vida cristã é deixar as coisas do passado para trás. Amém? Diga assim comigo, deixar, esquecer o passado. Não adianta, o passado não vai trazer nada para o futuro. É você quem vai trazer o seu futuro. O professor, psicólogo Augusto Cury, ele diz o seguinte, nós somos os autores da nossa própria história. Nós escrevemos o nosso futuro, a nossa história. É lógico que o Augusto Cury está falando do elemento humano, porque, na verdade, quem escreve o nosso futuro é Deus. Mas somos nós os autores dessa história, amém? Porque o cristianismo não é um botão automático, que você aceita Cristo, apertou aquele botão e agora Deus faz tudo por você. Eu vejo cristãos que são assim. Não, Deus vai fazer tudo, Deus vai fazer tudo. Põe o arroz lá na panela, senta e fala, Deus vai fazer o arroz. Ou o arroz vai ficar cru ou vai pegar fogo na casa. Deus te deu arroz, glórias a Ele por isso, mas você é quem vai preparar. Deus te deu a vida cristã, mas é você quem vai desenvolver. Deus te deu a mente, mas é você quem vai permitir se transformar pela renovação dessa mente. Então a transformação da mente é um ato nosso, não é um ato de Deus. A salvação é um ato de Deus. O milagre da salvação feito por Jesus Cristo na cruz foi Ele quem fez. Ninguém poderia fazer por Ele, nem nós. Mas a transformação da nossa mente, somos nós quem somos os autores dessa transformação.
usando as ferramentas que Deus nos deu. E uma dessas ferramentas é deixar o passado para trás. Diga assim, eu preciso esquecer o meu passado. Tem gente também que se alimenta só das conquistas do passado, né? Ah, no passado eu fiz isso, no passado eu vejo aquilo. Eu vejo uns irmãos mais velhos que nem eu, assim, que fica postando lá no Facebook foto de 1983, né? Ah, no passado eu fiz isso, e no passado eu fiz aquilo. E, querido, no passado já foi até bonito, não é? Eu lembro, quando eu era criança, minha mãe falava, que lindo. Passou o tempo, queridos. Passou. Amém? Vocês podem acreditar, eu já fui magro. Tem as fotos do meu casamento. Eu estou lá magrinho assim, ó, magrinho. Eu e Eliane parecia 2 palitinhos assim no altar. De lá para cá nós vamos colecionando coisas. Então, não adianta você se alimentar do passado, o que importa. Aliás, eu sempre digo, não, o que importa não é como nós começamos, o que importa é como nós terminamos. Porque aquele ladrão lá na cruz, ele fez tudo errado a vida inteira. Mas no finalzinho, na chegada ali, quando a bandeirada estava para ser dada, ele fez a coisa certa. Amém? Não adianta você correr, pegando a corrida aí, correr a corrida inteira em primeiro lugar, e na última volta você perder a primeira posição. Não adianta, chegou em segundo. Porque o que importa é como você chegou. Amém? Segunda coisa, a primeira, deixar as coisas para trás. Segunda, ter uma vida diferente. É isso que o texto está falando para nós. Paulo ele dá uma lista aqui de coisas. Você quer um manual? Você é novo convertido? E você quer um manual de como viver agora? Pastor, eu agora sou novo convertido. E o senhor pode... Já muitas pessoas chegaram para mim e falaram isso. Quais são as regras? O que eu devo obedecer? Então, Paulo dá uma listinha aqui. Uma listinha assim, exemplificativa. Do que é ter uma nova vida. Ele diz assim, primeira coisa, não saiba mais do que convém saber. Será que Paulo está dizendo que eu não devo estudar, que eu não devo ler, que eu não devo me preparar? Ele diz, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Do que ele está falando? Ele está falando do que você acha de você mesmo. Porque tem gente que se acha, não é verdade? Eu lembro das meninas lá no Brasil que diziam assim, ah, pastor, essa menina, ela acha que ela é a última bolacha do pacote. Aí depois soltaram uma outra, né? A última Coca-Cola do deserto. Eu não tinha noção disso até que eu fui para a África, lá no Saara, no deserto do Saara, para uma viagem missionária. E aí o missionário levou a gente para ver os hipopótamos, lá no meio de um lago que fica no meio do Saara. E viajamos naquela vanzinha, sabe aquela vanzinha que parece que a lataria está desconectada com o chassi? E fomos naquela vanzinha, balançando tudo, trepidando tudo. E chega lá no meio lá do Saara, que eles vemos os hipopótamos. Vimos uma comunidade africana lá vivendo no meio daquele deserto. E voltamos. Ele levou água para a gente beber, mas estava uma sede. De repente, queridos, nós passamos por um local em que era que nem uma barreira. Eles cobravam um pedágio ali. Pedágio que inventaram. Mas tinham ali pessoas armadas. Pessoas com metralhadora, com fuzil, assim, para se alguém tentasse passar pelo bloqueio sem pagar, né? E ali no meio daquele lugar, aquele bunker cheio de armas, cheio de lugar, tinha um camaradazinho vendendo Coca-Cola. E aí o missionário falou, vamos beber uma Coca-Cola? Né? E aí nós paramos ali, olhamos, aí o cara chegou, ele quer uma Coca-Cola. Aí falou para o cara que estava com a metralhadora, ele quer uma Coca-Cola. Falou para o outro lá que estava com outra metralhadora, ele quer uma Coca-Cola. Aí foram lá, pegaram 2 Coca-Cola para nós todos dividir. E eles deram aquilo como se fosse assim, ouro, né, para nós. Aí eu falei, agora entendi como que é esse negócio da última Coca-Cola do deserto. Muito preciosa. Tem gente que se acha assim, né? Eu sou o último, eu sou o melhor de todos. Queridos, o que Paulo diz aqui é que nós não devemos achar a respeito de nós mais do que convém. Isso vai ficar claro quando ele explica, olha, um tem o dom de profecia, outro tem o dom, ele fala aqui, de ensinar, outro tem a fé, outro tem tal dom e tal dom.
E ele diz, ninguém é diferente de ninguém. Se tem o profeta lá que está profetizando a palavra de Deus, está anunciando os oráculos de Deus, aquele irmão que está lá dando a aula da escola dominical não é menor do que aquele profeta. Porque a cada um foi dado um dom e todos fazem parte de um corpo. E dependemos individualmente uns dos outros. E assim não deve haver orgulho nem vaidade em nossos corações pela posição que ocupamos. O que deve haver no nosso coração é o senso de responsabilidade. Amém? Não somos melhores uns que os outros. O homem não é melhor do que a mulher. Alguns homens acham que porque eles são homens, eles são sacerdote do lar, e então eles são líder da família e eles são melhor que a mulher. Não, Deus te colocou toda essa responsabilidade porque você tem que cuidar de uma princesa. E aí você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar bastante, você tem que ser muito forte, você tem que ser muito valente para cuidar daquela rainha que está ali do teu lado. É por isso que Deus colocou o homem nessa posição. E a gente pensa que ela é nossa empregada doméstica, que ela é nossa faxineira, que ela é nossa engraxate. A mulher não é a faxineira, o engraxate do pachá. Ela é a princesa de Deus que Deus colocou na tua vida. As mulheres estão muito contentes com isso. Outro dia eu prego para vocês também, fica calma. Hoje é dia dos pais, dia dos pais levar a chilinska. Né? Os russos falam chilinska. Então, queridos, nós temos que entender que um não é melhor do que o outro. Você, princesinha dos olhos claros, não é melhor do que esse seu maridão feio. Não é. Deus te deu esse marido para cuidar de você e para você cuidar dele também. Nós não somos diferentes. É isso que Paulo está dizendo. Num mundo de tantas diferenças, de tantas discriminações. E eu acho curioso isso, né? Os seres humanos se diferenciam por cor da pele, por formato dos olhos, por certas questões culturais. Aquele povo come camundongo. É lógico que eles comem camundongo, eles não têm picanha. Você queria que eles comessem o quê? Se tivesse picanha todo dia, o cara ia comer camundongo? Mas nós ficamos com nojo daquelas pessoas. Temos aversão a certas pessoas. O rico tem aversão ao pobre. Lembra aqueles personagens lá da comédia que dizem assim, eu odeio pobre. Né? Aquilo ali é só um retrato da sociedade, que o rico odeia mesmo o pobre. O rico despreza o pobre. Vê como eles tratam a empregadinha doméstica. Vê como eles tratam a pessoa subalterna. Vê como o patrão trata o empregado, muitas vezes como um lixo. E se ele não tivesse os empregados, ele também era pobre. Se ele não tivesse quem o servisse, aí meio comunista o negócio, se não tivesse quem trabalhasse para ele não tinha a riqueza, nem o capital que ele tem. É porque aquilo ali foi fruto de muita escravatura, de muita pobreza, de muita miséria. É por isso que uns ficam bem mais ricos e outros bem mais pobres. É porque ao longo dos anos, essa sociedade vem explorando o proletariado, vem explorando os pobres e vão acumulando riqueza. E depois dizem, os pobres precisam dos ricos, porque se não tiver os ricos que são empreendedores, queridos, precisa haver justiça. Mas nesse mundo nunca haverá justiça. Eu tenho uma boa compreensão sobre isso, mas eu tenho também uma boa compreensão de que o ser humano não vai ser transformado. A sociedade não vai ser transformada. O que transforma o homem é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Assim, devemos olhar uns para os outros como iguais. Que Deus nos olha da mesma maneira. A Bíblia diz que para Deus não tem bárbaro, não tem escravo, não tem cita, não, porque em Cristo todos somos iguais. Amém? Segunda coisa que Paulo fala, o amor seja não fingido. Uma nova forma de viver, porque no mundo nós aprendemos que a gente às vezes deve fingir, porque o fingimento nos leva mais longe. Quantas vezes eu pensei assim, nossa, se a pessoa tivesse fingido, não tinha morrido. Fingido de morto, fingido que concordou com o resgate, fingido com alguma coisa. Mas o amor, a Bíblia diz, seja não fingido. Nosso amor seja real. Porque João fala lá no capítulo 4 da primeira carta dele, que se pudermos definir quem é Deus, João define, Deus é amor. Tiveram algumas pessoas aí que dizem, não sei se é verdade, que morreram e foram até o céu e voltaram, porque não era a hora ainda, chegaram lá antecipado. Aquela EQM, experiência de quase morte. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque tem gente voltando de lá falando cada barbaridade.
Mas eu já vi algumas pessoas dizendo que quando atravessaram essa fronteira, o ar que respiravam era amor. Era como se eles fossem amados por tudo e por todos. E esse amor também saía da parte deles para aquilo que eles nem sabiam o que era. Naquele túnel da morte. Queridos, eu não sei se essa experiência é real ou se ela não é real, mas eu sei que a palavra de Deus diz que o reino eterno de Deus, o ar que respiramos lá é amor. Lá não precisa de luz, nem de candeia, nem de luminária, nem de lâmpada. Por quê? Porque Deus é a luz daquele lugar. E Deus é tudo em todos. Então, se Deus é amor e Ele é tudo em todos, o que nós vamos fazer quando entrarmos naquele reino, seremos absorvidos por aquela massa de amor eterna. E por que nós não começamos, então, a ser pessoas que amam sem fingimento? Paulo diz que aquele que é transformado, nasceu de novo, ele deve aborrecer o mal e se apegar ao bem. Nós, muitas vezes, queridos, somos muito convenientes. O que nos conduz é a conveniência. Nós somos fiéis às pessoas quando nos convém. Eu, no ministério, eu tenho visto isso, infelizmente, na vida ministerial. Muitos companheiros que estiveram ao meu lado na vida cristã, com o decorrer do tempo, eu percebi que a fidelidade deles era fingida. Aquela declaração, estarei com você, por onde, aquela coisa que nem a Ruth e a Noemi, né? Onde tu morreres, morrerei eu. Queridos, eu não acredito mais nisso entre os homens. Já teve um monte de gente que falou isso para mim, onde tu morreres, morrerei eu, onde quer que fores, estarei contigo. Eu não sei. Tudo conversa mole. Na primeira oportunidade, conveniência. E me desculpe os irmãos, até aqueles que são meus amigos, mas eu também tenho aprendido uma coisa, que a palavra amizade podia ser mudada por conveniência. A gente é amigo enquanto convém, quando não convém mais, não é mais amigo. Nem um e-mailzinho, nem um like no Facebook, nem um happy birthday. Estou brincando. Essa semana eu fiz aniversário e eu agradeci lá no Facebook todo mundo que me desejou feliz aniversário e agradeci todo mundo que não me desejou feliz aniversário, mas que se tivesse sabido ou tido a oportunidade, teria me desejado feliz aniversário. Sabe por quê? Porque eu deixo de dar feliz aniversário para mais da metade das pessoas que eu conheço. Porque haja coração também, né, meu querido? Dar feliz aniversário para todo mundo todo dia. Eu tenho 1.500 pessoas só lá no Facebook. Mas tem pessoas, queridos, que a gente foi só uma conveniência em suas vidas. Nós fomos convenientes. E se eu consultar o meu coração, eu vou achar que eu também, às vezes, fui amigo de conveniência também. Que certas pessoas foram meus amigos enquanto me convieram. Enquanto aquela pessoa me dava carona, meu amigo. Não deu mais, não é mais. É como eu assisti aí a história do rei Henrique VIII, né? Ele teve 6 esposas. Ele era apaixonadíssimo pela moça. Passou um tempo, ele mandou cortar a cabeça dela. Não era mais conveniente. Onde está toda aquela paixão, todo aquele amor? Queridos, apegai-vos ao bem. A Bíblia diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é isso? É nós darmos honra aos irmãos. Então, eu chegar aqui para o Bruno, para a Tati, e dizer para eles, olha, queridos, eu tenho muita alegria, muita satisfação em ter vocês ao meu lado. É uma honra para mim ter vocês aqui comigo. Amém? É chegar para o Simão e para a Marineide e falar, queridos, é uma honra ter vocês aqui comigo. Se não fossem vocês, o que seria de mim? Eu me sinto feliz. E assim por diante, a cada um de vocês que estão aqui, a cada um dos irmãos que estão na internet, é honrar as pessoas que têm me honrado. É preferir em honra as pessoas, porque muitos de nós temos um ego tão inflado. E resumindo todos esses ensinos aqui, eu diria que o que Paulo está dizendo, larguem a mão de ser besta. Larguem a mão de serem egoístas, egocêntricos e achar que vocês são o centro do universo. Existem outras pessoas ao redor das quais você depende para viver. Ele diz, não sejais vagarosos no cuidado. Sabe aquela coisa, alguém diga assim, alguém está doente, precisa de ajuda. Não, vamos fazer alguma coisa. Aí passa 6 meses e você fala assim, será que precisam da minha ajuda ainda? Não, a pessoa está doente agora, ela precisa do teu socorro agora, ela precisa que você deixe o que você está fazendo e vá lá socorrer. Por isso está dizendo aqui, não seja vagaroso no cuidado.
É que nem às vezes lá em casa, a Eliane fala assim, eu preciso que alguém lave a louça para mim. Isso aí já aconteceu na sua casa? Aí passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquela louça já está até nascendo flor, né? Aí a Eliane fala, mas escuta, mas ninguém vai lavar essa louça. Eles falam, calma, mãe, calma, isso aqui é tudo na hora. Mas já passaram 4. Não seja vagaroso no cuidado, querido. Às vezes a Eliane chega assim, eu já deitei na cama, ela fala assim, amor, você podia pegar um copo d'água para mim? Eu poderia dizer assim para ela, você não podia ter schedule esse copo d'água antes de eu ir para a cama? Mas ela está aqui de testemunha. Toda vez que ela fala, você pode pegar um copo d'água para mim? Eu falo, tem aquele negócio do anjo, né? Vai que ela é uma anja. Eu falo, claro, querida, com todo prazer, vou pegar essa aguinha para você. E eu vou lá e pego a melhor aguinha para ela. E quando volta, ainda ganha um beijo. Queridos, a gente tem que ser urgente no cuidado. Amém? Se isso está falando com você, varão, diz glória. Ele diz assim, sejam fervorosos no espírito. Queridos, quantos crentes que não têm nenhum fervor. Na hora da oração, o cara só fica ali, amém, amém, amém. Meu, desembucha, começa a orar. A gente vai naqueles cultos assim, vê os jovens lá, tudo assim, parece umas múmias paralíticas, assim, ó. Se eles vão no show, sei lá, de algum cantor famoso, eles pulam, eles cantam, eles viram cambalhota. Vem na igreja para cantar para Jesus, é aquela coisa assim. Querido, desembucha, seja fervoroso. A oração, né? Quantas pessoas vão orar? É aquele, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Isso é oração? Se estivesse pagando, a pessoa fazia uma oração melhor. A Bíblia diz, alegrai-vos na esperança. Isso é uma coisa, querido, que nós precisamos, é nos alegrar. Temos alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A vida cristã transformada, a pessoa que nasceu de novo, ela é alegre, ela é feliz, mesmo diante de toda a situação difícil que ela possa estar passando. Algumas pessoas ficam assim, mas você não tem medo da morte com esse vírus. É lógico que eu tenho medo da morte. Eu tenho medo daquele tubo, entubar, vai ser um negócio terrível se acontecer comigo. Mas, queridos, eu não tenho medo da morte, porque Paulo disse, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Para nós é promoção, aleluia, glória a Deus. Então, para que eu vou ficar infeliz, triste, aborrecido, perturbado, preocupado? Se eu já tenho garantido o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E continuando, queridos, eu poderia ver tantas coisas aqui. Sede pacientes na tribulação. Paciente na tribulação é continuar persistente. Seguindo a hospitalidade. Seguir a hospitalidade e receber bem as pessoas. Você está vendo como ser cristão, ser transformado por Jesus, ter uma nova vida? Essa é uma pessoa diferente? Abençoai os que vos perseguem. Você abençoa quem te persegue? Ai, aquele abençoado da imigração, que me deu só 15 dias de permanência quando entrei aqui. Ai, tomara que... Ai, deixa para lá. Não pode pensar na morte das pessoas. Querido, a Bíblia diz assim, abençoai os que vocês os perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Aquele bendito que me roubou, que Deus o abençoe e que ele use bem o dinheiro que ele me roubou. Você consegue fazer isso? Só uma pessoa transformada, querido. Só uma pessoa curada pelo Espírito, que não tem mais amor às coisas desse mundo. Eu lembro de um amigo meu, que ele estava na rua, e aí vieram 2 ladrões, encostaram 2 revólver nele, né? Ele até era brincalhão, falou, precisa só de um para me matar, falou para o ladrão. Aí o cara falou, passa o dinheiro. Ele pegou, passou o dinheiro, o cara falou, não, é só isso, não, eu quero mais e tal. E começou aquela coisa, vou te matar. E aí ele pegou e falou assim, posso fazer uma oração, falar com Deus aqui enquanto vocês me matam? Aí o cara falou, você é crente? Ele falou, sou. Aí o ladrão olhou para ele e falou assim, eu também era. De onde que era? Ele falou, a denominação, não vou falar, né? Ele falou, a minha mãe me criou em tal igreja, assim, e tal. Tal. Rapaz, o que você está fazendo roubando? Sabe como que é a vida, né? Tal, sabe? Aí o ladrão falou, vamos sentar aí, vamos conversar e tal. Aí eles passaram a noite orando, ele e os ladrões. Né? Aí os caras guardaram a arma, não devolveram o dinheiro, porque ia ser bem demais, né? Mas
Ele abençoou os que estavam perseguindo ele, amém? A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitas vezes nós nos tornamos insensíveis. A pessoa que nasceu de novo, ela passa a ser sensível à necessidade dos outros. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Veja só se isso não é uma vida transformada, veja só se isso não é uma vida curada dos conceitos deste mundo, que dizem que quem é melhor é quem chegou mais alto, quem é melhor é quem está numa posição mais alta. Mas a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz que todos são iguais perante Deus. Tanto quem está no alto quanto quem está embaixo, todos são iguais diante do Senhor. E por isso nós devemos tratar bem as pessoas. Eu lembro, queridos, que uma vez eu estava aqui em Austin fazendo entrega para a Amazon. Aqui é Texas, né, querido? Um quente, esse calor de deserto. E aí eu recebi uma ordem para entregar lá uma caixa numa casa, lá numa montanha, não sei aonde. Eu viajei um tempão para chegar lá. Aquele calor, queridos. Quando eu chego ali, aquela casa parecia que era um oásis no deserto, assim. Aquela casa linda, mas linda, piscina. E eu, o modesto entregador da Amazon, né, peguei a caixinha, fui lá entregar, e pum, a porta abre assim, aparece o dono. Aí o dono olha para mim e fala assim, oi, tudo bem? Você vai entregar a caixa da Amazon? Eu falei, tal. Ele falou assim, dava para ver que ele era o dono da casa, tal. Ele falou assim para mim, quer tomar uma água? Quer? Entra, vem tomar uma água. Eu falei, não, estou bem, tal. Quer um refrigerante? Eu posso te dar um refrigerante. Tal. Você está com fome? Está precisando de alguma coisa? Quando eu falei assim, dá uns $1.000 aí, tá bom. Mas assim, o sujeito ficou tão preocupado comigo, tão assim, eu ganhei o dia. O cara não me deu nada, que eu não quis nada que ele me ofereceu. Mas eu falei, tá aí uma pessoa que considera, né, um entregador de pacote, alguém tão digno quanto ele, de poder entrar na casa dele, ele repartir o que ele tem. Um copo d'água, às vezes. Será que nós cristãos estamos tendo esse espírito? Na mesma Amazon, quando eu fazia entrega, queridos, e era a época de Natal, algumas pessoas elas deixavam uma cestinha fora, na porta, escrito assim, senhor entregador do correio, da UPS, do Amazon, não sei o que lá. Eu fiz essas lembrancinhas aqui, tem uns candies dentro, um é para cada um de vocês. Eu acho que a pessoa colocar assim, um é para cada um, não é para a família toda. Né? Um é para cada um de vocês, Merry Christmas. Aí eu ia lá e pegava, né, o meu. A pessoa se preocupou com o entregador. É um espírito novo que deve estar no nosso coração, amém? São coisas que nós devemos pôr em prática. Tudo isso que está escrito aqui, não são coisas para a gente deixar na teoria da letra. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Querido, assim, se você se tornou cristão, não é para você ir na igreja simplesmente, mas é para você começar a viver um novo estilo de vida, uma vida transformada, uma vida com novas práticas, com novos hábitos, com novos pensamentos. A gente vê aí essas estrelas do evangelho hoje em dia, esses pregadores de multidões, eu digo esses pregadores de manada, né, que não é nem ovelha, já é manada mesmo o negócio. E esses pregadores tão orgulhosos, tão vaidosos, eles tentam se aproximar de um deles para você ver. Tenta chegar perto de um deles. Eu já vi uma vez um irmão chegar e pedir o número do telefone para um desses pregadores. Ele falou, lamento, eu não posso te dar o meu número de telefone, porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa muito importante e não quero ser incomodado. Se não quer ser incomodado, fique em casa. As pessoas se tornam orgulhosas, vaidosas, presunçosas, porque ocupam agora um lugar de estrela. Queridos, a Bíblia diz para nós não desejarmos para nós as coisas grandes, mas as humildes. Eu conheci um pastor lá da Colômbia uma vez, que ele era pastor numa igreja de milhares de pessoas. E ele disse uma coisa, eu sou uma pessoa que tem muitas ocupações. Ele falou, mas 2 dias da semana, eu e minha esposa, a gente começa a trabalhar às 8 da manhã até às 9 da noite, com a nossa agenda aberta para qualquer membro da igreja. E a gente tem spots de 1 hora para cada pessoa. Ele falou, e tem uma fila de meses. Ele falou, mas qualquer membro da nossa igreja, se ela quiser, ela tem um horário na agenda para falar com o seu pastor. Vai demorar meses, porque tem uma fila e eu não posso me transformar em várias pessoas. Se eles quiserem falar com outros pastores da igreja, eles vão poder ser ouvidos no mesmo dia. Tem 20 pastores.
Mas se alguém quiser falar com o pastorzão da igreja, aquele famosão, aquele lá, que é o top do top, homem super ocupado, ele tem 2 dias da semana que ele dedica só para isso. Sabe por quê? Ele disse isso. Porque eu não me esqueci de onde eu vim. E eu não quero esquecer as pessoas que me levaram até onde eu cheguei. Amém? Quantas pessoas se esquecem facilmente de quem as levou onde elas chegaram? Espero que essa mensagem chegue a um desses pastores e, quem sabe, mude de comportamento também. Eu, no meu caso, sou pastor de uma igrejinha aqui pequenininha. Quem quiser falar comigo pode falar todo dia. Se quiser me ligar, pode ligar todo dia. Eu fico até com saudade dos irmãos que não me ligam. Pode mandar WhatsApp o dia inteiro, né? Vou conversar. Você fala, pastor, não fala assim, não exagera. Estou exagerando, pode ser mesmo, estou falando sério. Não tem problema. Só não me fala de política, nem de esquerda, nem de direita, que o Nelson já fala bastante. Não vos vingueis a vós mesmos. Estou pulando alguns aqui. Não vos vingueis a vós mesmos. Quantos de nós somos vingativos, não é? Ah, a pessoa fez assim. Na igreja mesmo, eu já vi pessoas dizendo assim, eu não falo com a fulana. Por quê? Porque me tratou mal. Aquele bico assim. E Jesus falou para mim não falar mais com ela. Jesus falou que ele fala com ela, eu não é para falar mais. Isso não existe, querido. Isso é coisa do homem, isso é coisa da carne. Jesus disse, perdoa e fala com a pessoa. Amém? Eu lembro que uma vez alguém chegou aqui para mim, saiu ali, começou a chorar. E disse, o que foi? Não, a irmã fulana, ela não fala mais comigo. Aí eu peguei e fui falar com a irmã. Falei, irmã, você não fala mais com a pessoa? Não, pastor, se essa pessoa vier falar comigo, eu falo. Mas é bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Alguma coisa está errada. A gente pode falar mais. A gente não precisa ter amizade com quem nos traiu. A gente não precisa ficar tendo amizade com quem nos ofende o tempo todo, nos trata mal, nos desrespeita, é desonesto com a gente. Mas isso não significa que a gente não possa ter um coração aberto para falar com a pessoa, para ouvir a pessoa, para conversar com a pessoa até, e orar por ela. Porque quem sabe a pessoa seja transformada. Amém? Mas esse ranço vingativo, eu não vou mais falar com essa pessoa, que é para me vingar dessa pessoa. Querido, a vingança pertence a Deus. Amados, dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Sabe o que você faz com uma pessoa dessa, com quem você não conversa? Convida para almoçar. Leva lá em casa, faz um almoço, uma macarronada, cheia de almôndega, né? E fala, come com Coca-Cola. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas, às vezes, se tornam tão vingativas por coisas tão banais. Imagine se Deus quisesse se vingar de nós pelo nosso pecado. E ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? O meu horário está terminando e eu queria terminar somente com mais uma coisa. Na vida cristã, queridos, a Bíblia, o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos que nós devemos ser perseverantes. Amém? Deixa eu achar aqui onde está a minha perseverança. Amém. Isso, usando o livro de Hebreus, que não é de autoria do apóstolo Paulo, Hebreus 12, 1 diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O cristão, queridos, para poder viver essa nova vida, ele precisa perseverar, porque todo dia é um desafio novo, amém? Todo dia Deus está desafiando você. E nos momentos que nós vivemos de tristeza, de lutas, de enfermidades, às vezes eu e minha esposa estamos enfermos. Eu, por exemplo, essa semana, eu passei com uma dor no joelho, hoje que eu estou melhor, mas eu passei aí uns 10 dias mancando, não conseguia nem mesmo deitar na cama, porque doía, eu tinha que passar a noite acordado, sentado na sala, porque meu joelho doía demais. Marquei a consulta com o ortopedista, marcaram para 15 dias, né? Pior que o INSS o negócio aqui. E se tivesse um postinho de saúde aqui do SUS, talvez tivessem me atendido. Mas, queridos, a gente às vezes passa por momentos de luta tão grande.
E a gente começa a desanimar nessas verdades. E eu quero dizer para você, não desanima. Porque o Senhor, Ele ama quem persevera. Amém? E para encerrar, eu quero contar uma história que eu ouvi o pastor Lécio Dornas, lá da Flórida. Ele contou uma história que eu falei, eu vou contar essa história para a minha igreja. Falando um pouco desse desafio da perseverança. Diz que numa escola aqui, escola de nível médio, né, de middle school, o professor, o coach da escola, ele decidiu montar um time de basquete na escola. E ele colocou lá no mural da escola. Sábado, às 15h haverá um teste para quem quer jogar basquete. E quem for aprovado no teste vai fazer parte do time da escola. E chegou 15h no sábado, lá estava aquela meninada toda, todos lá batendo bola, querendo jogar basquete, querendo fazer parte do time da escola. E quando o coach chegou e olhou, viu um menino lá baixinho, pequenininho assim. E aí ele chegou lá para o menino e falou, filho, deixa eu só te falar uma coisa. Eu não quero que você perca seu tempo. Olha a tua altura. Ele falou, o que tem, professor? Ele falou, não, você é muito baixinho. Ele falou, sou muito baixinho? Mas o que tem? Ele falou, eu coloquei lá no mural da escola que eu ia fazer um time de basquete, que era... Eu falei, então, lá não estava escrito que só alto. Lá estava escrito que quem quisesse fazer o teste. Eu sou baixinho, mas eu não posso fazer o teste? E se eu passar no teste? Ele falou, tudo bem, você tem razão, eu vou dar o teste para você, mas vou já te avisando. Você é muito baixinho para fazer parte do meu time de basquete. Ele falou, tá bom. E aí começou o teste. E qual foi o teste que o professor fez? Ele pegou uma árvore e aí num lugar bem alto, ele colocou um prego. E aí todo mundo que ia fazer o teste vinha com um martelo, correndo, e dava 3 passadas e pregava o prego com o martelo. E chegou a vez do menino. E aí ele tinha 3 tentativas. O professor falou, você tem 3 tentativas. E aí na primeira tentativa o menino correu mais do que ele pôde, se esforçou, pulou e deu com o martelo na árvore. Não acertou o prego. E aí os outros deram risada, todo mundo riu. Baixinho. Desprezaram ele. Mas ele foi para a segunda tentativa. E ele correu, deu tudo que ele podia. Deu as 3 passadas, ele voou. Mas não acertou. Aí era a última tentativa dele. E ele começou a ficar nervoso, porque ele queria muito jogar no time de basquete. E aí ele pegou aquele martelo, ele correu, e aí quando ele foi dar as passadas, ele tropeçou um pé no outro, ele caiu, o martelo pegou na cara dele, ele deu com a cara no chão, todo mundo ficou desesperado, pensando que ele tinha desmaiado, o menino estava todo ensanguentado. E muitas pessoas diziam, espero que ele tenha aprendido a lição, né? Mas ele foi, limpou o sangue da cara, voltou para o coach e disse, coach, eu tropecei. Não é justo, eu quero outra chance. E o coach disse, você quer outra chance? E o sangue jorrava na cara dele. Ele disse, eu te dou outra chance. E o menino limpou o sangue do rosto. E daquela queda ele tirou forças e ele correu. E com aquele martelo na mão, ele voou mais alto que ele já tinha voado na vida dele. E ele acertou o prego com o martelo. E todo mundo aplaudiu e falou, uau, né? Ele conseguiu. E aí ele voltou para o coach, orgulhoso, né? Porque tinha acertado o prego. E falou, e aí, coach? Agora eu tenho lugar. Deve ter feito assim, né? E aí, coach? Eu agora tenho lugar no seu time? Ele falou assim, não foi porque você acertou o prego que você ganhou lugar no meu time. Ele falou, quando você voltou ensanguentado e disse para mim, eu quero uma nova chance. Ali você entrou para o meu time. Ele falou, sabe por quê? Porque eu quero no meu time pessoas que não desistam. Eu quero no meu time pessoas que não aceitem uma derrota.
Eu quero no meu time pessoas que vencem os seus próprios limites. Eu quero no meu time pessoas que tenham muita vontade de acertar. Seja bem-vindo ao time. Sabe de uma coisa? O nosso Deus é assim, Ele é o Deus de uma nova chance. E talvez na sua vida você tenha tentado viver essa nova vida muitas vezes e não tenha acertado. Mas Deus está dizendo, eu te dou uma nova chance. Permita que o meu espírito comece a transformar. Permita que essa mensagem, ela comece a transformar o teu coração. Possa haver uma transformação na tua mente. Deus está te dando uma nova chance. Deus está dizendo, filho, Jesus morreu em teu lugar, para que você seja uma nova vida. Porque por todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas você não veio para a igreja para ver milagre. Você não veio para a igreja para se usar como muleta a fé de outros. Você veio para ter a sua própria experiência com Cristo. Porque você nasceu de novo. Você só precisa descobrir esse novo ser que está dentro de você, gerado uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. E eu queria pedir para você ficar de pé, ou se você está em casa, de joelhos, como quiser. E você possa dizer, Senhor Jesus, eu te peço uma nova chance. Diga comigo, Senhor meu Deus, meu Pai amado, eu creio que pela fé eu sou uma nova criatura, tirada das trevas para o reino da tua luz. Eu nasci de novo e em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Mas eu vejo, Senhor, uma lei nos meus membros que me diz que eu não nasci de novo. Mas eu declaro que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E eu agora sou uma nova criatura. Estou assentado ao lado do Senhor, nas regiões celestiais, aguardando a redenção do meu corpo. Eu te peço, Senhor, transforma a minha mente. Transforma o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Seus mistérios pode revelar. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor, de adoração na casa do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aí sintonizadas através da rede social. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em vós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Tenha uma boa semana. Quero pedir para os irmãos que estão aqui presencialmente a ficarem assentados. Nós temos só uma palavrinha com os irmãos após o encerramento da transmissão. Eu abençoo a sua vida, queridos, você que está assistindo aí pela internet, você que está assistindo no YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.